Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho. Graças a Deus e graças a Jesus Cristo, mais uma oportunidade de estarmos reunidos através deste abençoado canal. E então convido a todos para fazermos a prece da fraternidade. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. O tema do Evangelho de hoje é a visão espírita da família. E este tema teve como fonte de pesquisa o site da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E então começamos com a pergunta 775 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E então o Espírito de Verdade responde: um agravamento do egoísmo, né? E Miramês explica, o Espírito de Miramês vem trazendo explicações referente a esta resposta do Espírito de Verdade. A família é o alicerce da sociedade. Nela se assenta a base da harmonia dos povos. Como preparar homens de valor para o amanhã sem essa base? Criança sem orientação é marginalização à vista. Devemos compreender que somente na família podemos saciar a fome do amor e nela reconhecermos Jesus. Jesus se encontra dentro de todos os lares para nos ensinar os princípios do amor. Desfazer a família é desorientar a humanidade. O combate ao egoísmo começa no lar, porque ali passamos a nos interessar uns pelos outros, já com certo desprendimento. Esta é a verdade. Como criar filhos com bom comportamento sem a presença dos pais, sem o aconchego dos companheiros familiares? Então, meus irmãos, o lar é a primeira escola na Terra. É ali que aprendemos as primeiras palavras, aprendemos a dar os primeiros passos, aprendemos o que é certo, o que é errado, aprendemos a dividir os espaços físicos da casa, objetos e até mesmo alimentos. E é ali, no lar, que aprendemos a cuidar um dos outros. É no seio familiar, através das instruções que recebemos, que começamos a formar o nosso caráter.
No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a informação de que existem dois tipos de família: as famílias espirituais e as famílias corporais. As famílias espirituais são aquelas que estão ligadas pelos laços do espírito, pelas afinidades, ou seja, são aquelas famílias que comungam de pensamentos e sentimentos semelhantes. E no caso destas famílias, são sentimentos elevados, sentimentos nobres. As famílias espirituais, elas são duráveis e elas se fortalecem pela depuração, ou seja, elas crescem moralmente juntas, caminham juntas rumo à evolução. Os membros destas famílias, eles estão ligados pelo laço do amor. Agora, as famílias corporais são aquelas que estão ligadas somente pelos laços corpóreos, ou seja, os laços da carne. E nesse caso não compartilham de sentimentos elevados. E por isso são famílias frágeis, como a matéria, E com o tempo elas se dissolvem. Elas acabam, São famílias que apresentam dificuldades e diferenças de convivência muito acentuadas. As famílias que o Evangelho, que o texto do Evangelho nos coloca como famílias corpóreas, famílias apenas formadas pelos laços da carne, são famílias, são espíritos, que ainda não aprenderam a amar um ao outro e nem a perdoar um ao outro, revelando assim, a necessidade de um esforço muito grande e dedicação em sua convivência para manter-se. Mas, muitas vezes, torna-se impossível esta convivência e essas famílias acabam por se desfazerem ainda nessa vida, Mas, como ninguém escapa da lei da reconciliação e do amor, em novas oportunidades, esses espíritos voltam a conviverem, porque os laços consanguíneos, eles são importantes, porque mais cedo ou mais tarde faz com que acabemos desenvolvendo os vínculos da afetividade, que são necessários para comungarmos da harmonia universal. No livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, ela explica que os agrupamentos familiares, eles não são um resultado casual de encontros apressados aqui no mundo físico, Mas que estes agrupamentos, eles ocorrem ainda nas esferas espirituais. Existe toda uma programação feita pelos espíritos superiores antes da reencarnação de cada um. E nesta programação é analisado as necessidades evolutivas e os ajustamentos necessários ao progresso daquele grupo, que vai reencarnar e conviver, muito próximos, possibilitando assim a reparação dos erros do passado. O lar é a escola que Deus criou
para que pudéssemos aprender a convivência fraterna, a amar de diferentes formas, amar como pais, amar como filhos, amar como enteados, irmãos, primos, avós, tios, sogro, sogra, genro, nora, madrasta, padrasto e todos aqueles que a vida traz para perto de nós. Se a família fracassar nessa tarefa de reeducar o espírito que chega, a sociedade sofrerá as consequências trágicas deste fracasso, abalando então as suas estruturas e mergulhará no caos. A nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência na família. Na sociedade, podemos ser bons profissionais, podemos ser ótimos executivos, grandes oradores, pessoas de fama e projeção social. Mas se no lar estivermos devendo a paciência, o perdão, a tolerância, o respeito, a atenção, a indulgência, de nada nos valerá a evidência no mundo, pois estaremos falhando em nossos maiores compromissos. E nada disso é mais importante do que o sucesso nas nossas relações familiares. E para concluirmos a lição de hoje, a família é o meio que Deus criou para que o espírito possa aprender a pensar no outro, a conviver com o diferente. Porque se pararmos para pensar nas famílias que se formam, quando a gente para pensar dentro de um lar, podemos até ter algo semelhante ao outro, mas nós somos diferentes. E em muitos casos, tem diferenças que elas se apresentam bastante acentuadas. Vivenciar a tolerância, a resignação, exercitar o perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. E que assim seja, meus irmãos, em todos os lares. Graças a Deus. Com os nossos corações elevados até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, vamos rogando muita luz, muita paz ao nosso amado e abençoado planeta Terra. Também vamos pedindo pelos enfermos do corpo e da alma, pela união e reajuste familiar, pelos trabalhadores e por aqueles que encontram-se desempregados, por nossos irmãos que vivem pelas ruas, pelos governantes de todas as nações, por aqueles que habitam orfanatos e asilos, pela sociedade em geral, pela solidariedade e respeito entre as pessoas, por aqueles que estão retornando à pátria espiritual. Desejamos a aceitação, a clareza e o discernimento necessário para a continuidade de suas tarefas, mas agora mais próximo de Deus e de Jesus. Com a permissão de Deus e de Jesus, rogamos por nós mesmos,
para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchermos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças necessárias. E também rogamos resignação e compreensão para aceitarmos o que não podemos modificar. Que assim seja. E para encerrarmos o Evangelho de hoje, vamos fazer a oração de Bezerra de Menezes e após a oração que Jesus nos ensinou. Oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Agradecemos a espiritualidade amiga que cuida de todos nós com muito carinho, com muito amor, nunca deixando faltar o auxílio necessário a cada um de nós em nossa caminhada. Muito obrigada, agora e para sempre. E que a doce paz do nosso querido e amado Mestre esteja hoje e sempre com todos. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos, muitas bênçãos em seus lares, em vossas caminhadas e até o próximo Evangelho.